Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto que foi publicado nessa página que eu adoro, Galactic Consciousness. Vamos, acho que fazer a leitura meio juntos, porque eu bati o olho e falei, vou ler. Ai, meu Deus do céu. O portal venusiano. Aham. Eu que tenho essa conexão. Vamos lá. Um texto de Natália Alba, que também eu tenho feito a leitura aqui para vocês, vários textos dela, canalização dela, né? Canalizações dela. Vamos lá. Entes amados. Durante esta passagem venusiana, há uma enorme onda de almas venusianas a descer sobre o nosso planeta. Muitos de vocês também passaram por uma profunda ativação como canais harmônicos. Esta é uma altura em que muitas almas ascendentes estão a experimentar um despertar como nunca antes, como é agora quando o nosso planeta tem grandes aberturas nos seus tecidos e grades e precisa da tua ajuda para continuar a estabilizar a sua transição para uma nova dimensão. Um portal cósmico que continuará até o portal de Taurus na passagem 5/5 e que atingirá seu auge no dia 27 de abril com a lua nova em Taurus, Touro, né? É um portal galáctico venusiano criado com a cocriação dos nossos portões planetários astrológicos que facilitam a encarnação dessas almas venusianas na Terra. Como sabem, cada um de nós escolheu um signo e portal astrológico específico para nascer, cujas energias facilitam o nosso processo de encarnação e os acordos de alma. Muitas são as almas venusianas das linhas do tempo futuras que agora estão escolhendo encarnar na Terra através de muitos de vocês, pais conscientes, para corrigir o modelo feminino, localização do chakra da segunda terra no lago Titicaca e muitas outras regiões que foram manipuladas e precisam de restauração, como o nível de miasma e o sofrimento que ainda governam a região. Venusianos são principalmente descendentes de civilizações pleiadianas e Vega. Eles vêm para limpar todos os programas sexuais humanos, repressão feminina, semeando mais amor onde necessário e permitido, e correção nos templários da terra, que estão prontos para serem recuperados. Muitos deles também carregam a missão de criar tecnologias benevolentes, ao contrário das que agora temos em muitos setores que destroem em vez de ajudar verdadeiramente o planeta. Aqueles de vocês que agora estão tendo filhos venusianos precisam entender que seu modelo é unificado, pois aqueles dos Essenes e sua personalidade não irão apoiar ou não podem coexistir com nada que envolva separação, conflito ou qualquer coisa que não seja harmônico em essência. Isto pode ser um desafio para as regras e leis do nosso planeta, destinam-se a trazer mais separação. Portanto, como pais conscientes, terão de proteger e seguir as vossas orientações para aprender os mecanismos que os vossos filhos precisam para serem capazes de lidar com o nosso mundo. A maioria de nós veio e teve que se adaptar de forma acelerada, pois não temos pais conscientes, ou não tivemos, né, pais conscientes. Cadê? O que não significa que eles não fossem almas preciosas também, mas escolhemos o que estava disponível ao nível de alma, o que também contribuiu para as lições escolhidas.
Passamos por um despertar ou, se nascemos acordados, um momento doloroso até finalmente recuperarmos nosso poder e soberania. Como pais conscientes, receberão todas as orientações necessárias para trabalhar com o seu filho, de maneiras que eles possam aprender tudo sobre o nosso plano terrestre. Só você saberá ensinar seu filho, pois só você tem um acordo com ele. O resto pode ser apoio e confirmação, mas é importante entender que você tem dentro de todas as orientações necessárias, acho que você tem dentro de você todas as orientações necessárias para lidar com sua personalidade e essência. É realmente um momento maravilhoso no planeta Terra, embora muitas vezes seja difícil, pois é isso que o nosso plano dual envolve. No entanto, é agora, pela primeira vez, que estamos a testemunhar tudo o que temos vindo a semear durante muitos dos nossos anos humanos, como diriam os guias, pois este é um longo processo que começou antes mesmo de nos lembrarmos. Muitos de vocês, em muitas vidas, em muitos corpos diferentes, estiveram envolvidos na recuperação do nosso planeta, lutando guerras pela consciência e perdendo a vida pela causa. Para você que está lendo e sentindo que este foi e continua sendo o seu caminho, obrigado pelo esforço, dedicação e disposição constante para continuar sendo um canal e emissário amoroso e compassivo. Com amor e gratidão infinitos, Natália Alba. Texto dela, uau! Gente, vamos lá se eu entendi. Astrologicamente, nós teremos uma configuração de energias que favorecem o nascimento desses seres venusianos aqui no planeta Terra. E este período vai ser do dia 27/4 até o 5/5, pelo que eu entendi. E esses seres venusianos estão vindo, ancorando como humanos para auxiliar a questão do ancoramento da energia do amor no planeta. Vênus, que é o planeta do amor, que é, pelo que eu sei, na astrologia, o regente de Vênus. Eu não entendo muito de astrologia, sei algumas poucas coisas, mas isso eu sei. Então, justamente pela minha conexão com Vênus, né? E então, estamos para receber muitos seres que vão nascer agora e cujos pais, de alguma maneira, foram preparados. Acredito que a questão é que são preparados no plano espiritual, quando chega aqui esquecem tudo, né? Esquecem tudo. E aí vão viver de acordo com as regras da Matrix e aí se perdem, não é? Muitos pais precisam também estar já despertos para que possam se lembrar quem são e qual é o compromisso assumido com os seus filhos. A gente, posso falar de mim, eu tenho 3 filhas que têm 11 no mapa, então são almas que vieram com missões. Tenho minha filha Nicole, que tem como alma um 13, índigo total, que vem para quebrar todo tipo de estrutura rígida, apesar que ela entrou num movimento meio rígido também, mas ela quebra todo tipo de estrutura rígida e é desafiadora a posição que um índigo encontra nesse momento, nesse planeta, não é? Mas, voltando, eu tenho essas filhas, provavelmente eu fui preparada no plano espiritual, eu agi na educação delas de acordo muito mais com a minha intuição do que qualquer outra coisa. Em muita coisa eu acertei, muita coisa eu errei, né? Eu assumo,
porque não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, esses pais que estarão recebendo esses seres venusianos nesse momento, talvez em algum momento não se lembrem também de quem são e nem do compromisso que assumiram. Quem sabe mais lá na frente, obviamente, quando minhas filhas nasceram, esse movimento de despertar não estava assim tão forte. Consequentemente, apesar de ter valores espirituais, eu não tinha esse conhecimento técnico de tudo isso que estava acontecendo e que está acontecendo nesse momento no planeta. Então, não me conectei com isso e não abri a minha mente, não expandi a minha consciência para esse tipo de informação naquele momento. Quando eu entrei no processo de emergência espiritual, eu tinha 38 anos, né? 27 anos atrás. E 38 anos eu já estava com a minha filha mais nova com 7 anos. 7? Não. Minto. Não, 38, 2000. Nossa, fugiu. 1998. Minha filha mais nova tinha 11 anos já. 11 anos. Então, a formação da personalidade já tinha sido feita. Nossa, me deu um branco agora. Pra variar, né, gente? E a minha filha mais velha com 15. Com a personalidade totalmente formada, não é? Então, tudo aquilo que eu, de alguma forma, não consegui me conectar com a minha alma, com a minha verdadeira essência para passar algum ensinamento para elas, não consegui fazer. A partir disso, quando eu entrei nesses conhecimentos mais amplos sobre a espiritualidade, a transição planetária, e passei por todo o processo que expandiu minha consciência, abriu meus canais espirituais, etc, etc. Conheci os mestres da grande fraternidade branca. Muita coisa que eu quis passar, elas já estavam comprometidas com a Igreja Católica. Foram criadas num lar espírita kardecista, e pelo fato de eu ter colocado elas para estudar numa escola de freiras, todas elas se tornaram católicas e meio que se voltaram contra nós, né? E é uma situação que ainda paira entre nós, né? Hoje elas já adultas e tudo, mas não entendem muito as minhas escolhas. E, ok, a minha escolha foi feita antes delas nascerem, elas que acabaram indo por um outro caminho, mas e que eu dei essa liberdade, ok, eu e meu ex-marido demos essa liberdade sem problema nenhum, cada um tem o direito de escolher a sua religião, não é? O que eu acho que ninguém tem o direito é de recriminar qualquer religião que seja, porque todas são formas de chegar a Deus até que a gente restabeleça a nossa ligação, e aí, a partir dali, a gente não precisa mais. A menos que a gente queira ir participar de um ritual, como eu fui no domingo, pelo aniversário de morte do meu marido, resolvi ir a uma missa, ok, né? Mas não há necessidade, Deus está comigo o tempo todo, mas eu não tinha essa consciência tão plena naquele momento, ok. Então, acredito que alguns pais possam também não se conectar com essa sua essência e não cumprir com o seu papel da maneira mais adequada. Talvez necessite de alguma orientação espiritual. E eu percebia muito no meu trabalho nos postos de saúde, quando eu atendia crianças, que eu percebia que eram crianças cristal e que não estavam sendo bem conduzidas pela família, famílias totalmente desestruturadas, impactando enormemente toda a estrutura energética desse ser, dessa criança. E muitas vezes eu levava o meu pêndulo para fazer a leitura dos chakras e brincava. Vamos fazer uma brincadeira aqui, olha, aqui tem um peãozinho. E eu levava um de madeira, hoje eu uso de cristal, mas era de madeira. Então, vou ver como é que tá a sua energia e tal, e ali
eu via, e muitas vezes eu detectava um fenômeno de desequilíbrio energético chamado polaridade reversa crônica. Todos os chakras se invertem e aquela pessoa fica presa naquele campo energético contrário por conta de tantas animosidades que ali naquela família aconteciam e que iam impactando a estrutura energética dessas crianças. Acredito que na minha família isso possa ter acontecido comigo também. E aí eu punha os sinais do reiki, brincando ali e tal. Obviamente, quando eu sentia algum tipo de abertura com as mães, não é? Para poder fazer esse trabalho da leitura do campo energético e tal, tentava explicar de uma forma simples, mas eram crianças que tinham um compromisso com a espiritualidade e que estavam sendo, na verdade, desequilibradas pela família, e ao invés de serem cuidadas justamente cumprindo com aquele compromisso que aquela família, né, criou com aquele ser lá no plano espiritual. É a condição que muitas famílias vivem, que muitos seres vivem, e depois a gente tem que correr atrás do prejuízo, não é? Então, deixa eu ver aqui alguma coisinha, mas, gente do céu, né? Há uma enorme onda de almas venusianas a descer sobre o nosso planeta. Muitos de vocês também passaram por uma profunda ativação como canais harmônicos. Então, talvez hoje eu seja um canal harmônico para os meus netos, mais do que eu fui para as minhas filhas. Esta é uma altura em que muitas almas ascendentes estão a experimentar um despertar como nunca antes, como é agora, quando o nosso planeta tem grandes aberturas nos seus tecidos e grades e precisa da tua ajuda para continuar a estabilizar a sua transição para uma nova dimensão, ok? Né? Aqui tá a tarefa dos venusianos, não é? De estabilizar a transição para uma nova dimensão. Mas eu achei interessante também, peraí, muitas são as almas venusianas das linhas do tempo futuras que agora estão escolhendo encarnar na Terra através de muitos de vocês, pais conscientes, para corrigir o modelo feminino. Localização do chakra da segunda Terra, talvez seria a Terra já na sua melhor versão da quinta dimensão, no Lago Titicaca e muitas outras regiões que foram manipuladas e precisam de restauração, como o nível de miasma e o sofrimento que ainda governa a região. Venusianos são principalmente descendentes das civilizações pleiadianas e Vega. Eles vêm para limpar todos os programas sexuais humanos, repressão feminina, semeando mais amor onde necessário e permitindo a correção onde necessário e permitido, e correção nos templários da Terra que estão prontos para serem recuperados. Gente, vamos lá. Limpar todos os programas sexuais humanos, repressão feminina. Quem tem 15 no mapa, na numerologia, número 15 é um número relacionado ao desequilíbrio na expressão da paranormalidade, expressão da sua sexualidade, que pode ter sido reprimida ou distorcida na sua expressão, talvez na sua polaridade aumentada, né? E a sexualidade reprimida na sua polaridade negativa, e um trabalho com a sombra emocional, que também tá tudo junto, né? Com a paranormalidade e com as questões da sexualidade. Eu sei que eu tenho um 15 de destino, é uma missão ampla, que eu trabalho a minha própria sexualidade e a sexualidade da minha mônada.
Por quê? Porque na minha mônada, muitas almas encarnaram na vida religiosa e fizeram o voto de castidade, o celibato, ficando com esta energia sexual reprimida. Qual é o objetivo de você canalizar a energia sexual para a vida espiritual? O objetivo é que você transcenda a sexualidade, não é? A sexualidade é uma forma de amor. Foi totalmente desvirtuada, né? Totalmente desvirtuada. Por isso, quando um casal que se ama, né, tem uma vida sexual de amor, de prazer, essa energia reverbera para o mundo, para o planeta, ajuda no processo da transição planetária, ancorando esse amor, e mais no plano espiritual, é uma energia usada para a construção de corpos etéricos, para seres que vão encarnar. Então, provavelmente, esses seres venusianos possam ter a sua estrutura energética tecida através dessas vibrações de amor e de vida, que a energia sexual é a energia de vida antes de qualquer coisa. Então, vejam só, não é? Eu que trago na minha trilogia, Tornando-se Luz, a canalização de algumas identidades da minha mônada, como chamas gêmeas, e que não conseguiram viver o amor como homem e mulher porque a missão estava na frente, reprimindo a sexualidade, porque pela Igreja Católica se faz o voto de castidade, se entra no celibato, não é? E as confissões que ali aconteceram durante o meu processo de emergência espiritual dessas identidades tem a ver com o resgate, com o questionamento como almas humanas de se aquilo estava correto. Então vejam só, falando, eu não sabia, tá? Tô descobrindo aqui, como eu falo, que muita coisa vem pelos textos que eu leio, não é? E que esse é um trabalho dos venusianos. Quem mais poderia fazer esse trabalho de resgate de amor, a não ser os venusianos, pensando nisso agora? É uma coisa linda, é uma coisa linda, não é? E todas as ideias e padrões mentais distorcidos, padrões emocionais distorcidos em relação à sexualidade, o quanto tudo isso precisa ser reformulado, resgatado, ideias inadequadas, transmutadas, não é? Padrões emocionais de culpa, transmutados ao longo das eras, né, humanas, das nossas vidas humanas. Então, uau, tô até emocionada aqui e fico feliz de estar entendendo um pouquinho desse meu papel, não é? E sabendo que, ok, estamos no caminho do amor, do equilíbrio, da transcendência, né? Porque a sexualidade vivida numa outra energia, por exemplo, de quinta dimensão, não envolve corpos físicos, é só uma troca de energia, não é? Então, feliz demais por entender tudo isso aqui. Olha, vamos lá, né? Falando dos filhos, né, venusianos, vamos lá. Os pais que puderem despertar, os pais que puderem buscar orientação para filhos que estão nascendo nesse momento, busquem, para que vocês possam orientar esses seres a expressar a sua verdadeira essência, que eles possam vir a ser aqueles que eles, né, aquelas almas que eles vieram ser no planeta, e não satisfazer nenhum tipo de expectativa da sociedade, da família, dos pais, por exemplo, não é? Que não tem a ver com a sua natureza intrínseca.
Demora um tempo para a gente chegar nisso, né, gente? Demora. Falo de carteirinha. Não é? Para a gente se aceitar como um ser diferente e tantas coisas que eu vou falando aí ao longo de tantos textos no canal contando da minha história. Então, vamos promover um ambiente, um clima familiar propício para que essas crianças vindas nesse momento consigam ser quem estão destinadas a ser. Esse é o arquétipo, inclusive, da grande mãe, representado pelo número 6. No meu caso, eu tenho 2 vezes o número 6. A capacidade de aceitação de um ser na sua verdadeira natureza para uma alma que tem 6 no mapa é algo espontâneo. Não há uma expectativa de que seja diferente. Ah, pensei alguma coisa para os meus filhos, minhas filhas, não foi assim? Eu aceito, porque essa é a natureza delas. Elas devem ter um compromisso com isso, ok? E nasceram numa família que não bloqueou essa mudança na expressão da sua religiosidade, porque talvez isso estivesse programado. Não sei, né? Fazendo essa interpretação aqui também. Mas então é isso, vamos acolher esses seres num ambiente de amorosidade e entendendo, né, que todos nós que estivermos em contato com essas crianças, bem como seus pais que têm a função primordial nessa educação, mas todos nós que estaremos de alguma maneira convivendo com as crianças que estão nascendo, que a gente possa entender que são seres muito mais evoluídos do que nós e que muitas vezes vão nos trazer lições completamente diferentes do que foi, né, até então. Aquela hierarquia que os pais sabem mais até determinado ponto, né? A partir de um outro ponto, eles estão nos trazendo muitos aprendizados e a gente tem que estar humildemente com a mente aberta para absorver esses aprendizados, certo? Viva o comando venusiano e viva esses seres venusianos que estão chegando, nossos irmãozinhos, que só tem amor no coração. Muito lindo, muito lindo. Vamos lá, graças a Deus, né? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.